A refração acontece com uma onda quando ela contorna um obstáculo, na verdade, quando ela atravessa um obstáculo e troca de meio. Então, a caracterização da refração é o contorno, né, a troca de meio. Tá? É a troca de meio. Quando uma onda troca de meio, passa para um meio diferente, então ali aconteceu refração. Aqui, por exemplo, a gente tem um feixe luminoso. Esse feixe luminoso entra nesse bloco de vidro ou de acrílico que está aqui, e depois esse feixe luminoso sai. Ah, aconteceu aqui alguma coisa, né? Por exemplo, esses três feixes chegaram assim e saíram diferentes, saíram em direções aqui diferentes. Ok, isso pode acontecer na refração também. Mas a característica da refração é quando uma onda troca de meio. Essa onda pode ser luminosa, ou mecânica, ou sonora, não importa. Aqui nós temos uma onda luminosa que entra num bloco de acrílico e sai. Então, quando essa onda luminosa que estava no ar entrou no bloco de acrílico, tá aí. Nós temos refração. Quando essa onda luminosa saiu do bloco de acrílico, quando saiu do bloco, sofreu refração de novo, tá? Então, sempre que acontece uma troca de meio, acontece uma refração. Então, refração acontece com uma onda quando ela muda de velocidade ao trocar de meio. Essa é a principal consequência da refração. É a mudança da velocidade de propagação da onda. Então, a onda, ao trocar de meio, ela vai mudar de velocidade de propagação. Ela vai andar ou mais rápido ou mais devagar, dependendo da onda e dependendo da troca de meio, né? Então, dependendo da onda, dependendo dos meios, a onda pode aumentar de velocidade de propagação ou diminuir, e isso é característico da refração. Esse é o nome para esse fenômeno, refração, quando uma onda troca de meio, certo? Se a gente observar aqui a principal equação ou a principal relação matemática da ondulatória, onde nós temos velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência, a gente tem que lembrar que a frequência é definida fisicamente na fonte. A fonte de ondas define a frequência da onda que ela está emitindo. Então, a frequência da onda carrega as características da fonte que criou essa onda, que gerou essa onda. A velocidade de propagação depende de como que a onda interage com o meio. Então, as propriedades físicas e químicas do meio é que vão basicamente definir como que essa onda vai andar, então, o quão rápido essa onda vai andar num determinado meio. Aí, se ela vai poder também se propagar nesse meio, porque depende se o meio é transparente ou não para essa onda, né? Então, a velocidade de propagação vai ser definida nas características da onda e do meio, tá? Então, quando uma onda troca de meio, ela troca de velocidade de propagação. É isso, ela não vai trocar de frequência. Então isso é muito importante que a gente saiba. A frequência que é definida na fonte não se modifica. Não se modifica na refração. Mas a velocidade de propagação, sim. E aqui é um detalhe importante que a gente precisa frisar, é esse daqui, ó. Se a onda vai trocar de velocidade de propagação, então, para essa igualdade continuar valendo, o outro lado também tem que mudar. Se a frequência da fonte é fixa, não muda, então quem vai ter que mudar para corrigir isso é o comprimento de onda, ou seja, quando uma onda troca de meio, ela troca de velocidade e troca também o seu comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai depender também do meio onde essa onda está. Certo? Então tá aí, ó, comprimento de onda e velocidade de propagação são diretamente proporcionais. Isso significa que se uma onda troca de meio e aumenta a sua velocidade de propagação, ela começa a andar mais rápido, então ela também vai aumentar seu comprimento de onda. A frequência é fixa. Fixa, ela não se modifica na refração. Se a velocidade de propagação de uma onda diminui ao entrar num determinado meio, então o comprimento de onda dessa onda também vai diminuir, tá? Também vai diminuir. E essa é a relação velocidade de propagação e meio e o comprimento de onda num determinado meio, porque eles são diretamente proporcionais, certo? Então, atenção! Decore! Decore! A frequência de uma onda é uma característica da fonte, de forma que ela não sofre qualquer alteração durante a refração, permanecendo fixa. Então, a frequência depende da fonte e a frequência é fixa. Olha o F de frequência, F da fonte e F de fixa. Tá aí. Pega esse macetezinho aí. Tá bom? Frequência, fonte, fixa. Dando alguns exemplos aqui. Por exemplo, se a gente tem um feixe luminoso, e aqui é muito importante a gente reconhecer isso, que quando nós temos um feixe luminoso que vai, por exemplo, do ar para a água, ou do ar para o vidro, alguma coisa assim, uma parte desse raio incidente vai ser refletido. Então, sempre quando acontece a troca de meio, vai acontecer a reflexão junto. Então, a gente sempre vai ter um raio refletido, uma parte da onda refletida, quando essa onda sofrer refração.
Tá? Então, uma onda troca de meio, uma parte da onda voltou. Já não foi a onda inteira já que foi transmitida. Certo? Então, é importante você saber disso também. E sempre que uma onda sofre refração, ela também sofre reflexão ali ao mesmo tempo. Ou seja, quando uma onda troca de meio, uma parte da onda segue e outra parte retorna ao meio incidente. Galera, só que aqui tem um detalhe. Nem sempre essa parte refletida vai ser relevante num problema. Então, às vezes, quando a gente tem uma figurinha, a figurinha só desenha o raio refratado. Existe o raio refletido? Existe, sempre vai existir. Só que às vezes ele não é desenhado, não é representado e, enfim, às vezes ele está ali de maneira irrelevante no problema. Então a gente se fixa no que é relevante, no raio refratado. Então eu vou esquecer o raio refletido. Mas você tem que saber que ele está ali. Ele também tem essa parte do raio refletido, tá bom? Certo? Isso acontece tanto se a luz, por exemplo, estiver entrando do ar para a água, como se ela estiver saindo da água para o ar. Tá? Vai acontecer, o raio incidente vai ser refletido e refratado ao mesmo tempo. Tá? Então, é importante a gente saber que sempre quando acontece reflexão, na verdade, sempre quando acontece refração, vai acontecer também a reflexão. Tá? A onda sempre vai ser parcialmente refletida ali quando ela refrata. Beleza? É isso sobre refração.